Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja um dia excelente, de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, serenidade e muita saúde mental e física, tá? Hoje eu quero a sua permissão para falar de política com você, para nós refletirmos um pouco sobre a política. Então, pessoal, eu não sei se vocês já viram um vídeo antigo do PT que fala sobre o plano deles, lá no começo, lá no comecinho. O plano deles era construir universidades, para doutrinar os jovens. Pois eles fizeram isso, doutrinar os jovens. Então, essa é a primeira parte do plano. A segunda parte do plano é, formar um exército de revolucionários, Revolucionários. Então, ao meu ver, esse foi o maior roubo que o PT cometeu, o maior roubo. A doutrinação nas universidades. É uma coisa impressionante. Converse com um universitário para você ver. Se você convence ele a voltar na direita, nem vou falar no Bolsonaro, voltar na direita, não. Eles são socialistas mesmo. Defendem o socialismo com unhas e dentes. Hoje eu queria contar para vocês uma história bíblica que fala sobre o primeiro movimento socialista que aconteceu. Aconteceu na era dos apóstolos. Era um movimento muito rigoroso. Depois você pesquisa na Bíblia, Safira e o seu marido. Safira e seu marido. Coloca lá no Google, que você vai ver a história deles. Então, nessa comunidade, as pessoas para entrar, elas tinham que deixar tudo lá para a comunidade. Não entrava assim, sem pertencer mais nada. Eles doavam tudo para a comunidade. É uma coisa tão rigorosa que Safira e o seu marido morreram por mentir. Porque na hora que eles foram entregar os bens, eles quiseram entregar a metade só. E aí, questionado pelo apóstolo Pedro, que perguntou para eles por que eles tinham mentido, primeiro morreu o marido de Safira, depois morreu ela. Fulminante. Então, esse movimento não foi para frente. Porque socialismo é o lugar onde uns trabalham e outros não. Quem ama o trabalho sabe o quanto o trabalho é bom, é saudável para a mente, para o corpo. Continua trabalhando. Mas tem aqueles que não gostam de trabalhar. E eles entraram para a sociedade e não queriam fazer nada. Então, a gente pode ver que o socialismo nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. E aqui no Brasil, se esse partido da treva continuasse no poder, ficaria o nosso Brasil bem pior. Bem pior, situação muito pior. O socialismo prega é a favor do empregado e contra o patrão. Agora o patrão, coitado, contrata um empregado. O empregado não vai bem. Depois de 6 meses ele vai bem. Depois o empregador não pode mais demitir, porque se demitir tem que pagar uma série de coisas, que acabar inviabilizando a demissão. A gente tem que ver os dois lados. O lado do empregador. E se não tiver empresário, como é que vai ter emprego?
como é que vai ter emprego? O capitalismo, a força maior era para o empregador, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os empregados lá não têm tanta regalia como tem aqui, por exemplo. Eles podem demitir o sujeito que não tiver, né, funcionando direito. Aqui já é diferente. Mas como é que vai fazer? Como que o empregador faz para sua empresa prosperar? Se o sujeito entra, fica 6 meses de boa, depois ele não quer trabalhar mais. Entendeu? Então, agora voltando para o nosso assunto, o socialismo. Em nenhum lugar do mundo o socialismo deu certo. E não tem como dar certo. Mas observem bem, a mente dos universitários foi cauterizada. Não entra nada, nenhum argumento que você queira usar para tentar convencer esses jovens a deixar o socialismo de lado, não convence. Eu não sei se vocês viram, um dia desse, uma invasão de uma igreja. Uma moça muito bonita lá pegou o microfone e foi falando. Depois o pai dela apareceu numa rádio, numa televisão e foi falando: olha, lá em casa é só essa menina que é socialista. Eu, a mãe dela, a avó dela, e ninguém lá vota no PT. É só ela. Mas por quê? Ela é sustentada por nós, tá? Ela é sustentada por nós, ela tem uma mesada boa, a faculdade dela é 2.200, a gente que paga, ainda dá 1.500 para ela, a despesinha dela. Mas mesmo assim, pessoas, a mente dela é cauterizada. Agora imagina a dor de um pai que tem o maior trabalho de educar seu filho e vê o socialismo na mente. O Lula falou mais, fez as universidades, mas deixou os jovens totalmente endividados. Totalmente. Se não fosse o Bolsonaro perdoar essas dívidas, eles estariam trabalhando em Uber, como eu conheço muitos, né? Se forma em advogado e muita coisa, mas não tem como se estabelecer, vai trabalhar de Uber, entendeu? O Bolsonaro perdoou a dívida do Fies e agora eles podem respirar um pouco, mas vai perguntar, até para esses que tiveram a dívida perdoada, a maioria continua socialista, entenderam, pessoas? Então esse foi o maior roubo que o PT cometeu. O roubo da mente, o roubo da intelectualidade. Então é para nós refletir o quanto nós temos que nos esforçar agora nessa eleição para convencer uma pessoa a mais, 2 pessoas a mais, 3 pessoas a mais. Eu mesmo confesso para vocês que eu relaxei no primeiro turno. Acredito que, como eu, muita gente fez do mesmo jeito. Mas o Bolsonaro vai ganhar, a gente acreditava que ele ganhava disparado do primeiro turno e todo mundo relaxou e deu no que deu, né? Agora nós temos que ir para cima, convencer mais pessoas, os indecisos, né? Aqueles que votam em branco, entenderam? Porque o que já está com a mente formada não vai ter jeito, mas nós temos que ir atrás dos indecisos e dos idosos. Procure um idoso aí na sua cidade que não tem facilidade de locomoção, dá uma carona, tá? Ajude. Porque assim nós podemos, né, virar o jogo, acredito, nas pesquisas agora, e já estão dando o Bolsonaro na frente, mas ele precisa ficar muito à frente, por causa do roubo, do algoritmo. Porque se der uma diferença muito grande, mesmo roubando no algoritmo, não tem como o Bolsonaro não ganhar, entendeu?
eles podem tirar do Bolsonaro ali uns 5, 6 milhões de votos. Então nós temos que colocar o Bolsonaro na frente com pelo menos uns 10 milhões de votos. Uns 10 milhões, para ele poder aparecer lá com 3, 4 milhões de votos, né? 6 milhões de votos o algoritmo vai levar, vai roubar, tá? Então eu peço a você que se empenhe bastante para que nós possamos vencer o partido da treva, o partido da insanidade, da imoralidade, da indecência, da imundícia, tá bom? Bom dia para você, que Deus abençoe o seu dia, um dia cheio de alegria, paz e luz. Até mais.